Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Deus, ele é alinhado, né, com a palavra dele. A gente anda tão bagunçado há momentos, né? Mas Deus está nos chamando para alinhamento. Amém? Irmãos, eu, sem demora, 10 minutos, né, para terminar? 10 minutinhos eu termino isso aqui. Ó, vamos lá. Eu quero falar sobre Gideão. Quem já ouviu a história de Gideão? Todo mundo já ouviu? Certo. Eu quero perguntar assim: quem conhece bem a história de Gideão? Levanta a mão. Quem conhece bem a história de Gideão? Levanta a mão. Rapaz. Mas já ouviu falar? Quem não conhece, levanta a mão. Quem não conhece a história de Gideão? As crianças conhecem a história de Gideão? Aprenderam lá embaixo? Amém. Quero falar sobre Gideão. E o Senhor tem confirmado, sim, que Ele quer alinhamento da nossa parte. Amém? O Senhor quer nos redirecionar. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar, pastor. O senhor é muito grande, tá? O pessoal está sentado ali, por favor. Eu quero pedir para os irmãos, quem tiver de levantar, levante agora, vai lá tomar uma água, não vou falar para tomar café não. Seria legal, viu? No culto aqui, o pessoal tomando um cafezinho, olhando, eu não seria contra não. Mas se os irmãos estiverem com sono, já levanta agora, já desperta, já vai lá e, agora eu posso ouvir. Alguém? Todo mundo aí? Se levantar, eu vou chamar a atenção. Não, estou brincando, pode levantar. Bom, vamos lá, irmãos. Falando de Gideão, eu quero começar numa introdução dizendo sobre o que estava acontecendo naquele momento, quando Deus chamou Gideão. Bom, o livro de Juízes, que é o livro que nós vamos ler, enquanto eu vou falando aqui, eu quero pedir para você prestando atenção no que eu vou falar e vai abrindo a sua Bíblia no capítulo 6. Já que não temos a tela, os irmãos hoje vão ter que, apesar que não vão precisar folhear muito não. Juízes 6, vai ser bom para a gente poder, né, lembrar como é que faz, porque às vezes a gente fica sentado ali, fica no automático olhando lá, mas hoje a gente vai ficar mais tranquilo aqui com a Bíblia, ou celular também, pode ser, o importante é estando a Bíblia lá, amém? O livro de Juízes, ele tem um ciclo que acontece ali, ele é apresentado com ciclos repetidos, como pecado, opressão, clamor e libertação. Esse é o livro de Juízes. E Gideão, ele surge nesse contexto. Primeiro, quando o povo estava em pecado. No capítulo 6, todo mundo achou aí, né? Deu tempo de eu falar e vocês acharem. No capítulo 6, verso 1, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O de novo, já está falando do ciclo, é o quê? O pecado. E quando os Juízes falam sobre de novo o que o pessoal fez, o que é mal aos olhos do Senhor, é em relação à idolatria, adorando outros deuses. Gideão, ele surge nesse contexto. Mas o que é interessante aqui, que continuando o verso 1, diz: e durante 7 anos, Deus entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Irmão, essa pequena introdução, eu quero dizer o seguinte: Israel estava na terra prometida. Israel estava naquele lugar onde Deus falou: essa terra é a terra que mana leite e mel. Israel, irmãos, não estava no Egito. Israel não estava no deserto. Estava na terra prometida e se escondendo na terra prometida. Irmãos, quantas vezes nós, estando no lugar prometido, estamos nos escondendo? Quantas vezes estamos na terra prometida? Essa terra prometida, irmãos, estou falando aqui nós, ou até mesmo na questão da salvação, porque nós temos uma terra prometida, temos um lar.
mas nós muitas vezes nos escondemos. Por que nós nos escondemos? Porque estamos vivendo errado. Israel, olha que interessante isso. O que nos ensina? O que é possível a gente aprender é que mesmo estando no lugar certo, tendo promessa, tendo história com Deus, e ainda assim há pessoas que vivem oprimidas. Mesmo estando, fazendo aquilo que eu acho que é certo, buscando o Senhor, às vezes eu estou sendo oprimido pelo maligno. E eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes, muitos de nós vivemos assim. Voltando à história, no verso 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. A opressão que os midianitas faziam em Israel era o seguinte, era uma estratégia. Eles vinham do leste, aí vinha descendo até Gaza, ou seja, quase que atravessava o país todo. E nesse caminho eles não só saqueavam, mas aquilo que sobrava, e eles vinham com muitos camelos. Seguindo o texto, você vai ver que era muita gente. Era uma multidão inumerável, que não dava nem para contar. Muitos camelos, os camelos serviam não só para a guerra também, mas também para carregar os pesos com jumentos. E eles não só saqueavam, como destruíam o restante. Mas a estratégia era vir de ano em ano. Na época da plantação, era uma opressão sazonal e estratégica. E há opressões que não nos tira da igreja, irmãos. A opressão que a gente pode até continuar neste lugar, que consideramos uma promessa, que consideramos o lugar certo. Mas pela opressão, às vezes, nós ficamos desanimados. Pela opressão, às vezes a gente até tem fé, mas rouba a nossa alegria no Senhor. Ontem, estava conversando com a Sara, ela foi lá em casa. Bem-vindo, Sara, não falei. Ontem a gente conversando, ela contou um caso dela, e da última vez que ela veio aqui, o Senhor mostrou para ela como que é. O Senhor fortaleceu a fé dela novamente. E hoje, irmãos, mesmo que você esteja oprimido, hoje, presta atenção, hoje o Senhor, Ele vai te redirecionar. Ele vai tirar essa opressão, irmão, porque Ele tem poder. A herança virou refúgio para Israel. Agora, por que tudo isso tem acontecido? Por causa da desobediência. Porque o povo sabia da história, do que tinha acontecido. O que Deus sempre foca é que Deus sempre mostra de onde tirou eles. E nós muitas vezes fazemos igual. Sabemos de onde o Senhor nos tirou. Sabemos de onde viemos e sabemos onde nós estamos hoje. Mas muitas vezes queremos viver esse ciclo de eu estou no lugar certo. Eles até acreditavam em Deus, mas eles adoravam outros deuses, colocaram no mesmo patamar que Deus, sendo que não existe outro Deus. E quando a obediência governa, até as bênçãos viram abrigo de sobrevivência. Vou perguntar, o Senhor nos mostrando um caminho melhor. Até quando vamos viver de modo a que eu acho que é certo? Até que momento eu vou viver tendo dois pensamentos na cabeça? Achando que eu posso estar servindo o Senhor e servindo o mundo. No verso 7 até o 10, leia comigo, acompanhe por favor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian,
ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Primeiro, irmãos, é necessário reconhecer o problema que nós estamos tendo. É necessário olhar para mim e falar: realmente, Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Olha esse problema, porque eu tomei decisões erradas. Olha isso, Senhor. Primeira coisa, é necessário ter um clamor. O Senhor quer ouvir o teu clamor. Por quê? Porque a partir desse clamor, o Senhor, Ele, antes de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você vai falar. Só que Ele quer ouvir você falar. Ele quer que você expresse aquilo que está no seu coração. E digo mais: depois de você clamar, você pode ter certeza que o Senhor sempre envia alguém para mostrar onde está o erro. Deus, Ele não deixa você andar desapercebido assim. Digo, Ele sempre vai te mostrar alguma coisa, onde você está errado, qual o caminho que você tem que seguir. Ainda que seja por um profeta, como diz aqui na história, desconhecido. A história não fala o nome desse profeta, de onde ele veio. Só fala que um profeta, Deus enviou um profeta para falar isso. E detalhe, Deus, Ele nunca fica jogando na sua cara. No sentido de: olha, você pecou. Rapaz, ele é direto. Ele é objetivo. Olha de onde você saiu. Olha onde eu te coloquei. Olha a terra que você está. E você quer realmente continuar? Eu falei para vocês não adorarem outros deuses. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando nós não... Cara, nosso coração, ele é terrivelmente corrupto. O profeta diz que nosso coração é desesperadamente corrupto, é enganoso. E quando nós não estamos na posição que Deus pediu para estarmos, automaticamente o nosso coração vai seguir o que o mundo quer. Porque, irmãos, nós somos uma natureza caída. E se eu não seguir o que o Senhor tem me ensinado, o que o Senhor tem falado aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, às vezes até no seu trabalho, que o Senhor tem falado com você na sua casa, quando você até às vezes consegue ler a Bíblia, o Senhor está falando: me dê ouvidos. O povo aqui não tinha dado ouvidos ao Senhor. E o Senhor falou: rapaz, vocês estão passando por isso porque vocês não me deram ouvidos. E eu quero dizer, irmãos, há lutas que nós passamos por escolhas erradas. Há lutas que nós passamos porque preferimos não ouvir a voz do Senhor. Antes de libertar, irmão, o Senhor mostra onde está o erro, usando quem Ele quiser. Hoje está aqui um pequeno homem, mas dizendo para você: cuidado. Olha o caminho que você está trilhando. O Senhor confirmou aqui com o pastor: é alinhamento. O Senhor quer alinhamento da parte da igreja dele. Ô Fábio, mas cara, a igreja, ela peca. E o Senhor continua constantemente nos chamando para o caminho dele. E continua nos repreendendo. Sabe por quê? Pergunta, como diz o pastor, pergunta por quê? Porque Ele te ama. Mas, irmãos, agora vamos continuar aqui. No verso 11 e 12, diz assim, acompanha aí. Confere comigo no replay. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, repete comigo, 3, 2, 1, o Senhor
está com você, poderoso guerreiro. De novo. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ou outras traduções, homem valente. Irmãos, o chamado de Deus muitas vezes traz dúvidas ao nosso coração. Primeiro, que mesmo estando no lugar errado, Deus nos chamou com uma voz tão poderosa que bate no nosso coração. Só que mesmo assim ainda bate dúvida. Gideão, ele estava num lugar, ele estava malhando trigo, ou seja, para malhar o trigo é debulhar, ele se abaixava com alguma coisa, um porrete, alguma coisa, todo aquele trigo ressecado, ele bate para tirar o grão e fica só o resto ali da palha. Só que ele estava no lugar errado. O lugar onde ele estava num tanque de prensar uvas, no lagar, em algumas traduções. O lagar é o lugar onde as pessoas, um lugar mais fechado, que é com poucas luzes, e ele estava lá pisando não, né? É um lugar de pisar para poder espremer a uva e fazer vinho, até mesmo azeite. Só que ele estava malhando trigo. Imagina a dificuldade, porque para você malhar o trigo, para você tirar o trigo, separar o trigo da palha, tem que ser num lugar aberto, que é na eira. É um lugar aberto onde muitos batem no trigo e depois vem com um garfo jogando para o alto, para o vento e levando, separando. Esse é um lugar aberto que as pessoas malham o trigo. Mas Gideão estava numa dificuldade tão grande porque estava no lugar errado. Imagina, um lugar com poucas luzes, para separar, porque ele estava se protegendo do inimigo, para que até mesmo o inimigo não roube dele, não venha tirar aquilo pouco que ele tem. Irmãos, mesmo no lugar errado, o chamado do Senhor não depende de quem somos. Porque Gideão, a família dele, era um povo que não só adorava a Deus, mas adoravam outros deuses também. O povo estava terrível. Mas eu quero dizer a você, não depende de onde você está. Irmãos, é a partir de agora que o Senhor está nos chamando. Você sabe por quê? Porque o Senhor te chama varão valoroso, poderoso guerreiro. E sabe por que o Senhor fala isso? Mesmo um homem estando num lugar escondido, estando num lugar errado. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chama não olhando para quem eu sou, mas olhando para quem Ele me chamou, para quem eu devo ser. Ele nos chamou para ser o que Ele quer que eu seja. Porque, irmão, se Deus for olhar para mim, para me chamar, para fazer alguma coisa para Ele, o que nós temos a oferecer ao Senhor? O que eu tenho para oferecer a Deus, a essa altura da santidade dEle, a essa altura do Senhor que Ele é, um Deus que criou os céus e a terra com a sua palavra, com o seu imenso poder, que fez o seu Filho ressuscitar, e também nos ressuscitará. Irmãos, o que eu tenho para oferecer a Deus? Irmãos, o chamado do Senhor independe de quem você é. Verso 13. Gideão ele diz: Senhor, a dúvida, com tudo isso na cabeça, cara, eu estou no lugar, olha o que está acontecendo. Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Irmãos, aqui Gideão ele tinha na mente, na cabeça dele, cara, o Senhor, como é que o Senhor está conosco? Se tudo isso aqui está acontecendo com a gente,
O Senhor, eu lembro das promessas. O Senhor falou que nós estamos indo para uma terra boa, a terra que mana leite e mel. O Senhor disse que nós não seríamos escravos de ninguém, pelo contrário. Cara, o Senhor disse que nós iríamos emprestar e não pedir emprestado. Isso tudo está lá na história. Senhor, os nossos antepassados contavam essa história para nós. Eles falaram da terra do Egito, como que o Senhor libertou nosso povo de lá, com mãos poderosas, nos fez caminhar pelo deserto. O Senhor não nos fez sofrer. 40 anos o povo andou pelo deserto lá, as roupas deles nem estragaram. Mesmo não tendo provisão, o Senhor fez sair da rocha sair água da rocha, o Senhor fez o maná cair do céu. Senhor, olha tantas coisas que o Senhor fez, e agora nós estamos passando por isso. A verdade é que o Senhor nos abandonou. Como? E nós muitas vezes temos esse pensamento, irmãos. Muitas vezes questionamos a Deus. Senhor, se de fato o Senhor está comigo, por que eu estou passando por esse problema? O porquê que eu estou tendo essa doença e não estou conseguindo ser sarado? Senhor, por que está faltando mantimento? As dúvidas que passam na nossa cabeça. Só que tem um detalhe aqui nesse questionamento de Gideão e nos nossos. É que muitas vezes nós questionamos, mas não olhamos as nossas ações. Voltando a falar lá do início. O Senhor poderia falar, um profeta acabou de falar aí. O profeta acabou de falar, vocês não me deram ouvido. É por isso que vocês estão passando por isso. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos egoístas e pensamos somente nos nossos problemas. O porquê? Por quê? A verdade é que eu sou egoísta, um tanto quanto egoísta, é porque eu não penso no meu erro, eu não penso naquilo que estou fazendo errado, eu só penso, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor está permitindo eu passar por tudo isso? Não, o Senhor me abandonou. Verso 14. Diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor disse, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, é interessante que Gideão, ele olha e fala, rapaz, como? O meu clã é o menor, é o menos importante aqui, o meu clã, né? O meu povo aqui, minha família é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor dos meus irmãos. Cara, não faz sentido na minha lógica humana o Senhor me chamar. Como é que o Senhor vai estar comigo? Como é que o Senhor está me chamando? É dúvida. Para nós. E nós olhamos isso. Eu quero falar que isso aqui é graça, irmãos. O Senhor te chama de onde você está agora. De onde você está. Não é sobre quem você é. Não é sobre o lugar que você está vivendo. Não é porque você tem ciclos familiares bagunçado, problemático, que o Senhor não vai te chamar. Não é sobre isso. É sobre a graça do Senhor, irmãos. É sobre a Bíblia inteira. A Bíblia inteira mostra que não é sobre o homem, é sobre Deus. E o engraçado nisso aqui também é que Deus, ele, além de não ficar jogando a cara, mas ele quer mostrar a nossa força. Mas é engraçado, né? Como é que eu vou dizer que eu tenho força? Se eu não consigo nem sequer dar um passo à frente. Se às vezes as portas estão fechadas, fala, Senhor, eu não estou nem trabalhando, a porta está fechada. Ô Senhor, o meu aluguel está atrasando. Senhor, não estou conseguindo nem pagar a conta de água e a de luz. Senhor, eu tenho um filho com problema. Deus, os meus pais, olha isso, eu não consigo nem ter tempo para mim, porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Ô Deus, eu tenho essa doença aqui que me impossibilita de muita coisa. Olha Deus,
Eu sou pequeno demais. De fato, irmãos, nós somos. Estou dando para todo mundo, não é só para mim não, tá? Nós somos, irmãos, gente de Deus, somos pequenos demais. Mas sabe o que é interessante? Olha o que o Senhor vai dizer para você agora. Não sou eu quem o está enviando? Com essa força que você tem, vá. O Senhor te envia com essa pequena força, irmão. Você sabe o porquê? Porque o Senhor está dizendo que mais do que a sua força, mais independente do tanto de gente que vem, digo dos inimigos, do exército do inimigo, independente do tanto de pessoas que vai vir para te atacar, independente, porque sabemos que o mundo espiritual é terrível também, e o diabo vem com suas armas, como um leão, ele está ao nosso derredor, ele busca quem pode tragar, mas irmãos, não é sobre essa força que nós temos física ou mental, mas é sobre quem vai estar com a gente. Ele está com você e ele diz, não sou eu quem está enviando você? Oh Senhor, como é difícil conseguir vencer isso. Mas Ele está com você, irmãos. E se essa força não é o suficiente, eu não tenho força mesmo. Porque a única força que o Senhor está dizendo é, eu sou a tua força. Não depende de quem somos, irmãos, mas quem está conosco. Verso 17. E Gideão prosseguiu. Então beleza, Gideão falou, tá bom. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Dá uma pausa aqui rapidinho, irmãos. Esse anjo que apareceu, o anjo do Senhor, só um parênteses. Quando a Bíblia aparece lá com letra maiúscula e tal, podemos dizer que é Jesus pré-encarnado ou teofania, né? Só que Gideão, ele não entendeu que era o próprio Deus falando com ele. E ele achou que era o quê? Poderia ser um profeta, ou até mesmo um anjo, mas não imaginou que era o próprio Deus falando com ele. E é por isso que ele fala, então, deixa eu trazer uma oferta. Aqui no original, no hebraico aqui, é uma palavra, não vou lembrar o nome, mas é uma palavra que tem um sentido de honrar alguém, trazer um presente, né? Então, quando fala oferta na Bíblia, usa essa palavra e que ela abrange para muitos significados. E aqui traz como se fosse uma honraria para alguém, né? Porque para ele era alguém digno de honra, por isso que ele ia trazer um presente, né? Porque no Antigo Oriente era o seguinte, quando viesse um visitante que você considerasse importante, o que você faria? Você ia lá, como honrar a ele, você preparava um alimento especial. Era assim. Amém? Deu para entender? Esse parênteses? E continuando. Cadê? Onde eu parei? Aqui. 19. Gideão foi para casa. Preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Ou seja, ele ficou com medo de morrer, porque viu o Senhor. E de onde ele tirou essa ideia? É que Deus mesmo disse, porquanto, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, porque o pedido de Moisés era o seguinte, era poder ver Deus em sua totalidade, a sua glória. Só que lá em Timóteo também, Timóteo capítulo 6, se eu não me engano 16, ainda bem que não tem a tela, porque se eu estiver errado, dá para disfarçar.
Fala que Deus habita na luz inacessível, ninguém jamais viu a Deus. Então Deus mostrou só um passo de costas a Moisés. E a visão do povo era, cara, quem ver a Deus vai morrer. E aqui ele teve esse pensamento, sendo que aqui ele não estava contemplando Deus na sua luz inacessível, porque ninguém nunca nem viu, mas ele tinha esse medo. E o que o texto nos mostra aqui, ele só entendeu que era o Senhor ali, quando? Depois que ele trouxe. Olha que interessante, irmãos. Ele trouxe a oferta. Para ele um homem comum, né? Um homem de honra, somente. Pegou pão sem fermento, o caldo, está aqui, ó, o pão no cestinho, o caldo e a carne. Pode servir. O que o Senhor fez? Gideão, pega aí o pão sem fermento, a carne, derrama o caldo por cima. E o Senhor tocou com o cajado que estava. Fogo da rocha subiu e consumiu. Nesse momento ele entendeu, meu Deus, eu vi o Senhor, já era, eu vou morrer. Eu vou morrer. O que o Senhor está falando aqui para a gente? Deus redirecionou algo ordinário, ou seja, algo comum da época, e transformou em oferta e aceitou. Irmãos, hoje, irmãos, sai com isso aqui na sua cabeça e não tira. Tudo aquilo que você considera comum na sua vida, hoje, o Senhor está dizendo, eu estou redirecionando você, para que você ofereça a mim, não qualquer coisa, mas a sua vida, tudo aquilo que é da sua vida, irmãos. Olha o que o Senhor está dizendo, o Senhor está nos redirecionando no caminho dEle, o Senhor está mostrando o que é uma oferta de verdade, aquilo que você considera ordinário, pode servir de oferta para o Senhor. O seu trabalho, um abraço com o irmão, uma simples conversa, uma comunhão na sua casa, o seu acordar quando você vai tomar a sua água ou o seu café. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem nos dá tudo. Pode ver que foi o Senhor que realinhou a oferta de Gideão, e Ele quer fazer isso conosco. O pedido de um sinal, medo e paz. Nem toda oferta, irmão, coloquei aqui uma pequena aplicação, nem toda oferta nasce como culto. Nem toda oferta nasce como culto. Mas todo encontro verdadeiro com Deus transforma o ordinário em altar. Verso 25 ao 29 diz: irmãos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no 24. Que interessante, Gideão ele construiu um altar ao Senhor, e lhe deu nome, o Senhor é paz, que é bem conhecido no hebraico. Quem sabe? Além do Shalom, Shalom Adonai. Irmãos, o Senhor, você vai fazer um altar ao Senhor, a sua vida, você vai fazer um altar ao Senhor. E nesse altar, irmãos, você pode ter certeza que no seu interior você vai ter paz. 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: olha só, Gideão, vai lá. Agora, já que você entendeu tudo isso, você já compreendeu que sou eu, agora você vai lá. É engraçado que Deus, ele primeiro prepara o coração do homem, né? Traz a palavra dele para que o homem possa entender um pouco quem ele é, para depois enviar. Deus nunca envia primeiro para depois falar. Não, ele fala primeiro, fortalece o homem na sua palavra para depois falar o que ele deve fazer. Naquela mesma noite o Senhor disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Engraçado que foram 7 anos que Deus entregou o povo. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste ídolo sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã,
Quando os homens da cidade se levantaram, já estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. E perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Irmãos, olha lá, Gideão. Deus falou com ele: bom, beleza, agora você entendeu. Vai lá, você vai pegar aquele altar de Baal e um poste ídolo da deusa Aserá que está lá, cara, derruba o altar de Baal. A madeira desse poste você vai pegar, vai cortar e vai fazer uma lenha e vai oferecer ali o novilho que eu falei para você oferecer, tá? Você vai fazer isso para mim. Só que o detalhe é que é do pai dele. É do pai dele. Cara, imagina. E Gideão falou: Deus está pedindo isso para mim, para você poder confrontar os seus familiares. E não só os seus familiares, como o mundo. Como tudo aquilo que não agrada a Deus. Para você confrontar, você tem que ter coragem. Só que ele estava com medo, então o que ele fez? De noite. Então ele arrumou uma estratégia. Mesmo com medo, ele foi. E daí ele foi lá, pegou o poste ídolo, cortou, derrubou o altar de Baal, foi lá, ofereceu o novilho, foi embora. No outro dia, cara, o que aconteceu aqui? E tem um novilho aqui sacrificado? Quem fez isso aqui? E alguém disseram: foi Gideão! E sempre tem alguém olhando o que a gente faz, irmãos. Sempre, sempre. Não adianta, ainda mais na época de hoje, né? Que tem câmera para todo lado. Cadê a câmera? Ah, aqui, ó, a câmera está aqui olhando nós. Irmãos, olha que interessante. O Senhor está dizendo: vá mesmo com medo. Por quê? Porque algumas vezes em nossa vida, irmãos, para tomar decisão que agrade ao Senhor, muitas vezes vamos ter que confrontar os nossos pecados. Muitas vezes não, sempre. Sempre vamos ter que confrontar os nossos pecados. E não só isso. Haverá ciclos que vamos ter que quebrar. Irmãos, ainda que muitas vezes afronte os nossos familiares. E Jesus, certa vez, Jesus diz: aquele que amar mais o seu pai, ou a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, mais do que a mim, não é digno. Não é digno de mim. É quebrar ciclos, irmãos. O Senhor está nos redirecionando para fazer melhor. O Senhor está nos redirecionando. Opa, peraí, se eu faço isso aqui, eu já não vou fazer mais. Senhor, eu estou com medo de poder deixar isso aqui para trás, porque eu sei que isso aqui vai afetar a minha vida. As pessoas vão olhar diferente para mim. Não vão olhar mais com esse carisma que tem comigo. Antes vão me olhar com os olhos maus. Mas o Senhor está dizendo: vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Sabe o que é interessante, irmãos? É o segundo altar que ele ergue. O primeiro altar, ele é íntimo. O primeiro altar é dentro de nós. É algo que nós devemos levantar aqui dentro. Já o segundo altar, ele é público. O segundo altar, ele confronta o pecado e ciclos do velho homem. (33) Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Então veio os midianitas,
se acamparam em tal lugar, aquele monte de gente. E o que ele fez? Olha a coragem. Mano, cara, que da hora. O Espírito do Senhor tomou ele tocou a trombeta e chamou o pessoal. Que da hora. Só que o interessante aqui, irmãos, quando o Espírito, a palavra diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, a palavra aqui, até mesmo vestir, ou também capacitar. Irmãos, e o interessante, ó, isso aqui é muito legal. O Espírito do Senhor nos capacita para quê? Para organizar. Para reunir. O Espírito do Senhor nos capacita para lutarmos juntos. Ah, Fábio, como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei que o Espírito Santo, que eu estou vestido do Espírito Santo? Irmãos, você pode ter certeza que você vai ser impulsionado a querer saber como seu irmão está. Você pode ter certeza que você vai ser capacitado, não só de querer ouvir, mas também capacitado de poder ir lá na casa dele e ver como que ele está. Porque a nossa luta é juntos, não é sozinho, irmãos. Não sei porque que eu normalmente quando eu vou pregar eu falo isso, né? Mas é o que o Senhor colocou aqui no meu coração, irmãos. Porque não adianta eu achar que eu posso vencer essa guerra, sendo que eu estou sozinho. Irmãos, o corpo de Cristo está aqui. Nós somos o corpo de Cristo e eu preciso de cada membro de vocês para poder vencer as minhas lutas também. E é o que Gideão fez. O Espírito do Senhor, ele não se apodera de alguém para fazer com que a pessoa fique em transe e não saiba o que está fazendo. Não. O Senhor apodera-nos para organizar também. E foi o que Gideão fez, organizou todo aquele exército dele. Cara, e deu gente. Deu muita gente. No 36, diz, Gideão disse a Deus. Imagina comigo, tem um gráfico, Gideão, a fé de Gideão está aqui, ó, aí vai subindo. Chega aqui no verso 36, o gráfico cai. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, o Senhor vai molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ó, irmãos, o Espírito tinha acabado, né? Ele passou que o Espírito tinha acabado de capacitar ele para reorganizar. Cara, um homem que estava escondido, um homem improvável, que não era líder, um menor, conseguiu reorganizar um grande exército. Só pode ser coisa de Deus. E não só isso, mas comoveu o coração dos outros também, para poder chegar até ele. Só que é engraçado que aí, o gráfico que eu falei estava lá em cima a fé. De repente, chama, Senhor, mas olhando bem, sabe como é, né? Olha o tamanho desse problema, meu Deus. Se o Senhor for libertar mesmo Israel por meu intermédio, eu vou fazer o seguinte, ó. Posso usar a sua blusa? Não vai sujar, tá? Tá pesado, tá com muito dinheiro. Tem que ilustrar legal. Eu vou pegar esse moio de lã aqui, ó. Senhor, à noite, se só molhar ele e o resto ficar seco, eu vou acreditar que é o Senhor. Aí chegou lá. Chegou no dia seguinte, de manhã, ele pegou uma tigela, espremeu, encheu uma tigela de água. Aí depois, rapaz, eu sei que o Senhor mostrou um sinal, mas se verdadeiramente o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, agora eu quero ao contrário. O resto vai estar tudo molhado, só a lã vai estar seca. E no dia seguinte assim aconteceu. Obrigado, Aninha, pela participação especial. Irmãos, isso aqui aconteceu. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que a verdade é que a fé, ela não pede sinais. Se você tem fé, você não precisa ficar pedindo sinais ao Senhor. Toda vez que você pede sinal ao Senhor, é porque você está com dúvida.
É ou não é? É. Isso aqui não é algo tipo... Eu sempre olhei para esse pedaço aqui e falei, cara, que da hora, né? O Senhor mostrou sinal para Gideão. Nossa, que legal. Mas isso aqui é a falta de fé de Gideão, irmãos. É por isso que ele está pedindo sinais. E muitas vezes, nós olhamos aqui na igreja. Cara, eu posso dizer que poucas vezes eu vi sinais de Deus aqui de fazer um cadeirante levantar. De fazer, né, como a gente tem esse pensamento, fazer um surdo voltar a ouvir, ou ouvir pela primeira vez. Um morto ressuscitar. Muitas vezes nós queremos ver sinais assim. Cara, é verdade, Deus está aqui. Mas irmãos, a fé, ela não pede sinais. Embora os sinais seguirão aqueles que creem. Só que primeiro você tem fé. A fé é primeiro. Os sinais pode ser uma consequência. Depende do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus era algo que Gideão estava pedindo e tipo, Deus não ia deixar de libertar Israel porque Gideão não estava acreditando. Deus ia fazer, era o propósito dele, só que ele escolheu Gideão, mesmo assim. De fato, esses sinais fortaleceu a fé de Gideão, deu uma fortalecida. É o segundo sinal que Gideão pede a Deus. Isso, ironicamente, na frente a gente vai entender não, né? Vamos ver uma ironia aqui de Deus também. E no capítulo 7, depois disso, depois de ter visto esse sinal, vamos ler aqui, ó. Gideão fala, vamos lá. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem gente demais aí, muita gente, para eu entregar Midian na mão de vocês, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Fala o seguinte: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficaram com você. Se eu disser, ele irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Aleluia! Irmãos, tinham 32.000 homens com Gideão que ele conseguiu reunir. Gente. E Deus, como as canções que cantamos aqui, a Ele a glória, é tudo para Ele, é por Ele. Glória a Deus que realmente é. Só que aí Deus, Ele fala: Gideão, tem gente demais aí. Tem gente demais. Fala o seguinte, fala para eles: quem estiver tremendo de medo, pode voltar para casa. Aí Gideão falou isso. Aí o povo olhou bem, comparou. Ah, vai. Olha o tamanho. Até que a gente tem gente demais. Mas dos outros que eu vi, é muito maior. Voltou gente para trás. 22.000 pessoas voltaram para casa. Restou 10.000. E daí Gideão falou: bom, Senhor, tá aqui, né, os 10.000, agora nós vamos, né? Adeus. Agora, né? E aí? Vamos lá lutar. Opa, pera aí, Gideão. Tem gente demais ainda. Tem gente demais ainda. Vai lá, Gideão. Vai descer lá na fonte lá, ó. Coloca o povo para tomar água. Vamos tomar água.
aqueles que eu falar para ir, ele vai. Que não é eu que estou selecionando. Vai lá, Gideão. Aí Gideão vai lá. Vão tomar água. Aí ele vê um monte de gente se ajoelhando e tomando água lá direto na água. Aí vem um outro que é realmente, a intenção do escritor aqui é para causar estranheza. Imagina, irmãos, você vai tomar água, você vai pegar com a mão aqui, trazer a mão na boca e vai lambendo, como se fosse um cachorro. Quem já fez isso? Que não seja criança. Cara, não faz sentido. Não faz sentido um negócio desse. Aí daí Gideão olhou, os 300 fazendo isso, aquele 9.700 pessoas. Cara, são esses, os caras tão espertos. Os caras tão espertos. E normalmente o que nós temos na nossa cabeça, em pregações que nós ouvimos é que, não, aqueles que estão tomando assim é porque estão vigiando. Não tem nada a ver. O texto não mostra isso. Não é isso. Porque Gideão, ele olha e fala, são esses, né? Esses 9.700 aqui que estão tomando. Cara, e esses caras não sabem nem tomar água. Como é que vai lutar a guerra? Aí tá os caras lá. Os caras parecem que é doido. Rapaz, quem que toma água assim? Meu filho toma água desse jeito. Meu filho de 2 anos. Gideão, tô só conjecturando, tá? Aí daí Deus fala, Gideão, é com esses 300. Mas Senhor, como assim? Ironicamente, o Senhor deu 2 sinais para Gideão. Aliás, Gideão pediu 2 sinais para o Senhor. E agora, ironicamente, o Senhor mostra 2 coisas a Gideão. Mostra 2 coisas. E o foco aqui é o quê? Irmãos, vai acontecer na nossa vida a mesma coisa. O Senhor vai tirar a nossa força. O Senhor vai nos reduzir a pouco. O Senhor vai diminuir tanto na nossa vida, se já não diminuiu. Se você está passando por esse momento, irmãos, entenda que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Entenda que é o Senhor que está no controle. E é Ele que está escolhendo como é que vai ser as suas forças. Cara, era um exército inumerável que iria lutar contra. E só tem 300. O Senhor está falando. Há momentos não. Nós cantamos, a Ele a glória. Irmãos, o Senhor está fazendo isso para que nós não venhamos nos gloriar. Para que nós não possamos olhar e falar, cara, eu consegui. Eu cheguei aqui nessa faculdade porque eu estudei, eu me esforcei. Eu cheguei nesse cargo aqui na empresa porque eu trabalhei. Tem uns que até puxa saco. Irmãos, eu estou bem de vida, estou ganhando bem, porque eu fiz. Não! É entender que é o Senhor que está levantando você. É entender que mesmo quando temos pouca força, Ele é aquele que vai nos colocar de pé. É Ele que luta as nossas guerras, irmãos. Há momentos que o Senhor, de fato, cara, vai ter momentos que você vai estar forte, você vai estar lá em cima, porque você está reconhecendo que vem do Senhor. Mas vai chegar momento. Gideão, ele é essa história de Gideão, para mim, ele reflete a história de todo crente, cara. Todo crente vai passar por isso. Ou pelo menos a maioria. Há momentos que o Senhor reduz as nossas forças para sermos totalmente dependentes dEle. E ainda faz coisas improváveis. Pegou uns homens que nem sabem tomar água direito e fez esses homens ir para cima. Os homens que tiveram coragem. Porque, irmãos, os covardes o Senhor fala para voltar embora. Mas os corajosos o Senhor levanta. Ainda que você ache, cara, eu sou fraco, eu não sou ninguém. Mas o Senhor te levanta nessa manhã para que você possa vencer a sua fraqueza, para que você possa vencer o pecado que tanto te assola e te atrapalha nos caminhos do Senhor. Porque o foco da história de Gideão é esse. É mostrar um homem pequeno, onde ele está lutando contra os pecados, contra costumes que o povo seguiam. E Gideão está incluso nisso. É sobre a fé, irmãos. É sobre a fé que o Senhor está dizendo. Você tendo fé, mesmo olhando do nada, irmãos, mesmo caído, desanimado, você tendo fé, o Senhor está te redirecionando esta manhã, porque tendo fé, irmãos, você vai vencer. Você sabe o porquê?
Porque na cruz do Calvário, a cruz que estava lá, o nosso Senhor, Ele venceu por nós. O nosso Senhor, aquilo que parecia que era derrota, que era a morte de Cristo, aquilo que parecia algo que um homem, um galileu, na linguagem de hoje alguém iria dizer um Zé Mané, um Zé Ninguém, mas Ele venceu por nós, irmãos. E eu posso dizer, como Paulo disse também, escreveu, que nele nós somos mais do que vencedores. Capítulo 7, 22. Vou pular um pouquinho aqui para poder adiantar. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. O que aconteceu aqui, irmãos? Gideão falou, tá, esses 300, eu aceito. Com esse pouco que eu tenho aqui, eu vou lá. Já que é o senhor que está falando, vamos embora. Aí desceu lá. Aí Deus falou, ó, vai lá, Gideão. Vai lá ver, tanto de gente lá. Aí Gideão, Deus falou, se você tiver com medo, vai à noite. Aí ele, vai à noite. Aí pegou o servo dele chamado Pura. Foi só os dois lá. Aí chegou lá no acampamento escondido, os midianitas. Olhou lá. No momento que eles chegaram, aí tinha um outro parceiro aqui. Cara, eu tive um sonho. Rapaz, sei não, hein? Tive um sonho que um pão de cevada vinha rolando e caía sobre o acampamento dos midianitas. A outro, rapaz, isso só pode ser a espada de Gideão, hein? Rapaz, sei não. Cara, olha que interessante. Isso que eles ouviram, fortaleceram eles. Eles voltaram. E Gideão, homens, vamos que o Senhor entregou os midianitas nas mãos de vocês. Vocês vão vencer. Vamos, levanta. Vamos lutar. E perto da meia-noite, eles foram e desceram. E quando eles desceram, separaram. Deus deu uma estratégia a Gideão. Separou de 100 em 100. Aí Gideão falou, ó, eu tô com a trombeta aqui. Quando eu chegar lá e eu tocar, mano, faz igual eu. Eu vou tocar a trombeta, vocês tocam e gritam, pelo Senhor e pelo Gideão. Aí eles chegaram e fizeram isso. Chegou perto da meia-noite, aí Gideão começou a tocar. Não vou imitar não, porque... Tocou a trombeta, e depois os outros irmãos também, o povo todo começou a tocar a trombeta. Aí daí, o que aconteceu? Irmãos, isso trouxe uma confusão tão grande para o povo, que era bem na troca dos sentinelas, dos guardas que estavam vigiando à noite. Quando isso aconteceu, irmãos, confundiu todo o inimigo. Eles começaram a atacar uns aos outros. Acho que na hora eu estava lá dormindo aqui, aí de repente um tocou no outro. Certo, que barulho é esse? Sai daqui. E começa aquela confusão com o inimigo. Irmãos, quando você faz o que o Senhor pede, a vitória vem do Senhor. E Ele confunde o inimigo para te dar vitória. Cara, eles começaram, aí vários morreram naquele momento. E outros começaram a fugir. É engraçado que como começou, não começou com a espada. Começou com a trombeta. Começou com o grito, por Deus! E eles estavam lá, irmãos. E venceu esse exército. Começou essa guerra, essa bagunça. Uma briga, velho. Uma treta lá. E eles começaram a vencer. E depois conseguiu apaziguar. E os midianitas, por 40 anos, enquanto Gideão estava lá, os midianitas não mais vieram. Teve paz a terra. Irmãos, o Senhor quer nos dar paz. Ele está falando desde o início. Mas desde quando conheçamos que é tudo por Ele, para Ele. Desde quando eu começo a levantar o meu altar para glorificar a Deus. É isso, irmãos. Não depende de você. Depende do Senhor. Irmãos, para encerrar aqui, o último ponto.
Depois eu trago a conclusão. Gideão, ele, depois disso tudo, o povo começou a falar: Gideão, cara, reina sobre nós. O que você fez aqui? Nós vencemos, estamos mais tranquilos, né? As nossas plantações começaram a crescer, né? Já não estamos mais passando privações. Cara, reina sobre nós. Você organizou tudo bonitinho. Ele falou: não. Nem eu, nem meus filhos vai reinar sobre vocês. Mas eu quero pedir um negócio para vocês. Me dá do despojo aí, só me dá os ouro aí que vocês, o brinco e tal, que vocês pegaram dos midianitas. E esses brincos e tal, Gideão pediu para fazer uma estola de ouro, uma túnica de levita. E ele fez de sumo sacerdote e pediu para fazer. E ele colocou na cidade dele. Irmãos, depois é engraçado que Israel começou a se prostituir, a Bíblia fala, começou a se prostituir com isso. Porque quando eles queriam pedir alguma coisa, eles olhavam para aquela estola de ouro. Irmãos, eu quero dizer que depois que a vitória chegar, depois que o Senhor te levantar, saiba administrar a vitória que o Senhor te deu. Saiba administrar, porque Gideão não soube. Era desnecessário ele levantar essa estola. Primeiro que ele não era da tribo de Levi, nem era sumo sacerdote. E não tinha uma ordem do Senhor para fazer isso. Mas ele queria deixar um memorial a seu respeito. Irmãos, nós somos tão complicado. Fique esperto, irmãos. Depois que o Senhor te levantar, saiba administrar isso. Até hoje também, se o Senhor já te levantou, se você passou por tudo isso, né? E hoje você está de pé, saiba administrar, irmãos. Não venha trazer glória para você. Conclusão. Podemos estar no lugar certo, mas ser oprimidos por desobedecer. O Senhor sempre mostra onde estamos errando. Deus nos chama, já olhando quem seremos, não quem somos hoje. Nossa vida deve ser um altar a Deus. A fé não pede sinais. E Deus é a nossa força. Somente Ele. Amém, irmãos? Não sei se deu horário ali, mas Deus abençoe os irmãos. Peguem firme nas mãos do Senhor. Entendam que de fato nós somos pequenos, como Gideão, como tantos outros. Gideão foi o primeiro homem na Bíblia a pedir um sinal a Deus assim, para ver se de fato era Deus que estava ali. Foi o primeiro homem. Ou melhor, acho que foi o que mais pediu sinais em todo o Antigo Testamento. Irmãos, o sinal que o Senhor tem é o maior de todos e Ele já deu. É a cruz de Cristo, irmãos. Nele você vence. Nele você já venceu. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aplauda o Senhor que te fortalece em nome de Jesus.